A sua vida. Poupem-me! O seu programa de educação financeira. Autoria de Catarina Cordas. Olá, boa noite. O meu nome é Catarina Cordas e estou aqui hoje para apresentar um programa de educação financeira da Rádio Movimento Poupem-me. Quinzenalmente, encontramos-nos aqui para falarmos de educação financeira de uma forma prática e mais pragmática, não tão técnica. Sempre que necessário, eu convido um especialista, como é o caso hoje da Diana, para ajudar a tratar do assunto que vamos falar. Hoje vamos falar sobre educação, vamos falar sobre a nossa relação com o dinheiro. E eu lembrei-me da Diana. A Diana é uma coach e se calhar eu começava, acho que era melhor seres tu a apresentar-te. Pode ser. Olá, Catarina. Olá a todos. Boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite por estar aqui hoje. Olá, boa noite a todos. E olá, Catarina, boa noite. Antes de mais, obrigada pelo convite por estar aqui hoje e poder conversar contigo e com toda a gente que nos esteja a ouvir hoje à noite. Eu sou Diana Osório, eu sou coach e antes de entrar no mundo do coaching, isto aconteceu há 2 anos e tal atrás, antes disso eu trabalhei no mundo corporativo, nomeadamente na área financeira e de seguros, por isso também muito relacionada com o tema que vamos falar hoje, não é? Tem a ver com os números. E decidi sair então do mundo corporativo há 3 anos atrás, sensivelmente, porque sem dúvida que sinto que o coaching e esta área do autoconhecimento e poder também ajudar as pessoas a viverem uma vida mais feliz, realizada e completa é aquilo que verdadeiramente me preenche. E hoje, sem dúvida, vou falar sobre um tópico que é fundamental para qualquer mudança que queiramos fazer na nossa vida, independentemente se for a área financeira, as nossas relações pessoais, a nossa carreira, ou o que quer que seja. O mindset é, sem dúvida, um dos maiores impactos que temos na nossa vida quando queremos fazer uma mudança. E muitas vezes eu até digo, Catarina, que um novo começo não é um novo lugar, mas sim um novo mindset. Não, é curioso estar-me a dizer isso. Espera só um bocadinho, desculpa lá, que isto é também novo, mas pronto, mindset. Vamos manter aqui um mindset positivo. Acho que agora está-se a ouvir bem. Peço desculpa, que eu estou a começar, isto é o meu segundo programa. Não sei se ouviram bem, por isso eu vou repetir. É um programa de educação financeira em que o que eu pretendo fazer é trazer convidados que me ajudem a tratar de um tema de uma forma prática. E foi engraçado, porque quando eu pensei na Diana, eu estava a tratar do tema de como criar objetivos financeiros e como traçá-los e como acompanhá-los. E lembrei-me da Diana, por ela ser uma coach e por saber que ela faz este tipo de trabalho com os seus clientes, para ela me ajudar a explicar ao nosso auditório como é que podiam fazer esses objetivos. E a Diana chamou-me a atenção para uma coisa muito importante, que é, antes de irmos para traçar os objetivos, é importante vermos as nossas crenças. E eu lembrei-me daquela frase muito gira do Príncipezinho, que é: o essencial é invisível aos olhos. E comecei a olhar à minha volta e percebi que a maior parte das pessoas que eu conheço que têm problemas financeiros, muitas vezes elas estão presas às suas crenças. E daí achar que este tema era tão importante e que devia ser logo um dos primeiros. Acho que é um dos temas mais importantes que eu vou tratar. Estou completamente fora da minha zona de conforto, porque eu acho que ele é tão importante e eu ainda estou a começar, mas eu vou dar o meu melhor para que este programa traga
algo de novo e que traga insights, porque muitas vezes o que eu ouço e o que eu sinto é que toda a gente fala, sim, tens que ter um pensamento positivo e tens que pensar e parece que é tudo muito esotérico. E isto é muito sério, porque a nossa realidade parte da nossa cabeça e do nosso cérebro. E eu acho que quando nós descobrimos o controle que é ter sobre essas ideias e sobre as nossas crenças, quando temos a coragem, não é por acaso que se diz o Minotauro, não é? De enfrentar as nossas crenças, eu acho que nos tornamos muito poderosos. E por isso eu espero que nós hoje possamos trazer um bocadinho dessa luz ao Minotauro e de fazer as pessoas pensarem um bocado o que é que pode ser as crenças que elas têm e depois, mais tarde, vou-te convidar para traçarmos os objetivos. Mas hoje, sem dúvida, achei que a relação com o dinheiro, qual é a relação que nós temos e de que forma é que ela nos está a limitar, seria um grande tema para tratar. Sim. E tu não falaste na tua introdução, mas tu vieste da Ásia, certo? Sim, é verdade. Eu nasci Sim. em Hong Kong. Desculpa, espera só um bocadinho. Diz. Eu nasci em Hong Kong e vivi em Macau durante 18 anos. Por isso, sim, tenho esta experiência de viver na Ásia e também um contacto muito próximo com a cultura asiática, sim. E tu achas que a relação asiática é diferente com o dinheiro que a relação ocidental? Eu diria que sim, porque quem já tem contacto também com a cultura asiática também vai perceber isto que eu vou dizer. Eu acho que a cultura asiática está muito focada no trabalho, no dinheiro. No entanto, se calhar a cultura ocidental tem mais este foco de, sim, claro que o dinheiro também é importante e o trabalho também, mas também dão muita importância a esta parte mais do lazer, do desfrutar da vida, do descanso. E eu acho que se calhar, obviamente não podemos generalizar, como é óbvio, mas aquilo que se destaca muito numa cultura asiática é, sem dúvida, o trabalho e o foco no dinheiro. E achas que a nossa educação e o sítio onde nós nascemos tem uma grande influência nas nossas crenças depois, mais tarde? Absolutamente. Por isso, as nossas crenças não vêm só de uma influência num âmbito familiar, que obviamente a família, os amigos, a minha adolescência, a educação que eu recebo, mesmo a escola que eu frequento, tudo isso tem uma influência, mas também o próprio sítio onde eu nasci, onde eu cresci, as culturas que me influenciaram ao longo da minha infância, isso tudo também vai influenciar a forma como eu vejo e olho para o dinheiro e as crenças que eu também vou alimentando ao longo da vida, sem dúvida. Nós, acho que quando estivemos a anunciar o programa, não é? Perguntámos às pessoas mais ou menos qual é que era a relação, o que é que era dinheiro para elas, não é? Fizemos um post e eu tenho aqui algumas das coisas que recebi, não é? Sim. O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a atingir. Outra pessoa disse trabalho e energia, era o que significava dinheiro para ela. Outra, conforto. Uma quarta disse, eu achei esta aqui, achei uma resposta quase de coach, não é? É um meio para realizar um sonho ou satisfazer uma necessidade. Portanto, tudo. Também houve uma pessoa que me disse dinheiro é poder, outra que me disse que o dinheiro lhe trazia alguma angústia, portanto que não gosta de falar de dinheiro. Sim. Foram estas crenças, mas eu até achei bastante positivas, quase todas. Sim, eu também tive feedback de algumas pessoas que também me deram esse feedback bastante positivo, mas obviamente a verdade é que nós também conhecemos pessoas que também têm um pensamento um bocadinho mais negativo em relação ao dinheiro, e é natural, porque mais uma vez nós somos influenciados por tantos fatores externos e dependendo também da nossa experiência, da nossa percepção também em relação ao dinheiro, isso vai influenciar se eu consigo olhar para o dinheiro de uma forma positiva ou negativa. Por exemplo, nas minhas sessões de coaching que eu tenho com as minhas clientes, surge muito esta questão do merecimento do dinheiro. Será que eu mereço o dinheiro? Ou que o dinheiro é muito difícil de se ganhar, não é? É muito desafiante. Ou mesmo às vezes esta ideia de que as pessoas ricas são pessoas que enriqueceram à custa dos outros. Sim. Não é? Por isso é sempre uma coisa um bocadinho negativa. Por isso, se eu ficar rica, eu vou me tornar numa pessoa negativa, numa pessoa que eu não quero ser. Por
Por isso existe esta associação mais negativa. E até em Hollywood, não é? Ou nas telenovelas é super normal, o mauzão é rico e o bonzinho é pobre, não é? Eu achei muito curioso, eu também vivi na Ásia e concordo contigo, acho que a relação com o dinheiro é muito diferente, é muito mais clara, é muito normal falar de dinheiro, não é um tabu tão grande como na Europa. Mas depois também há isso que estavas a dizer, às vezes uma certa sofro, não é? Que também passa por as pessoas, se calhar até há poucos anos, viviam num estado de pobreza muito maior, claro, não é? Claro, portanto, estamos a falar de uma realidade em que as pessoas ainda são muito mais pobres do que no Ocidente e têm as suas necessidades básicas menos satisfeitas, não é? Mas além disso, achei muito curioso porque houve um filme que foi um Oscar de filme estrangeiro, que foi Os Parasitas, que era exatamente as pessoas que viviam à custa dos ricos. E eu achei engraçado, porque quando vi eu pensei, não estava habituada, mas depois pensei, mas por que não? Porque é que nós achamos que só as pessoas, porque é que achamos que as pessoas pobres têm que ser boazinhas, não é? Portanto, de que maneira isso está no nosso inconsciente, e depois pensei nos filmes, lembrei-me do Titanic, não é? Portanto, os bonzinhos estavam todos cá em baixo, os maus estavam todos lá em cima. E eu concordo contigo, eu acho que a sociedade também tem aqui um papel fundamental na forma como nós olhamos também para o dinheiro, e aquilo que tu acabaste de dizer, obviamente, os filmes que nós vemos, os livros que nós lemos, as pessoas com quem escolhemos conviver, os espaços que nós também escolhemos frequentar, tudo isso vai acabar por influenciar a forma como eu olho para o dinheiro. E aqui a sociedade tem um papel fundamental, mesmo nesta parte de educar as pessoas sobre o que é o dinheiro, e por isso é que é muito importante nós darmos um passo atrás e também termos esta capacidade de questionar as coisas, de pensarmos por nós próprios o que é que eu acho sobre o dinheiro, o que é que o dinheiro me diz, o que é que representa o dinheiro para mim. Muitas vezes nós abraçamos as crenças e os medos de outras pessoas e assumimos como sendo nossas, mas na verdade não são. Não é? E o que é que tu, se calhar aqui já estou a entrar um pouco no tema, não é? Mas o que é que tu recomendarias aos nossos ouvintes para eles fazerem, para eles tomarem essa consciência das suas crenças? Escrever, meditar, o que é que dirias? Eu se calhar começava por falar um bocadinho nesta questão das crenças e o impacto que isso tem, no sentido de a forma como eu penso ou as crenças que eu alimento vão influenciar as minhas emoções, ok? E as minhas emoções vão influenciar as minhas ações e os meus comportamentos, que por sua vez, obviamente, vão traduzir num resultado final. Por isso, se na minha mente eu estou constantemente a alimentar crenças limitadoras, em que eu digo, eu não sou capaz, isto é muito difícil, isto não é para mim, só os outros é que conseguem, se eu vou alimentar esse tipo de pensamentos, isso vai gerar emoções negativas como a frustração, a raiva, a tristeza, etc. E quando eu começo a alimentar essas emoções mais negativas, obviamente os meus comportamentos vão ser muito direcionados a algo que não me vai ajudar a gerar mais riqueza na minha vida, porque eu estou a alimentar essas emoções negativas, os meus comportamentos não vão ser um reflexo positivo, porque eu não vou conseguir ter esta capacidade também de olhar para as oportunidades à minha volta quando elas surgirem. Porque às vezes o que é que acontece, Catarina? Nós até podemos ter oportunidades à nossa frente, imagina, um trabalho diferente, uma oportunidade para abraçar ainda mais riqueza na nossa vida, uma oportunidade para investirmos em algo, para gerar ainda mais riqueza, mas como temos estas crenças tão negativas, nós não temos a capacidade de olhar para essas oportunidades, mesmo que elas surjam à nossa frente. E o primeiro grande passo que nos vai ajudar também a traduzir estas crenças limitadoras em crenças potenciadoras é percebermos, em primeiro lugar, a causa dessas crenças. É fundamental. Tirarmos aquele tempo que eu falei há bocadinho, fazermos aquela pausa, questionarmos porque é que eu tenho tendência a alimentar estas crenças, de onde é que vêm essas crenças, porque essas crenças podem ser influenciadas pelas conversas que ouvíamos dos nossos pais, pelos comportamentos dos nossos pais, pelas histórias que nos contaram, e nós acabamos por absorver essas crenças e esses medos como sendo nossas. E eu posso dar um exemplo. Numa sessão de coaching que eu fiz até há pouco tempo com uma cliente minha, ela disse-me que ela tinha uma relação um bocadinho difícil com o dinheiro. Porquê? Quando ela era mais nova, o pai contou-lhe uma história em que havia uma família que eram muito, muito, muito ricos e de um dia para o outro perderam tudo. Ficaram sem teto, ficaram sem nada, absolutamente. Porquê? Foi derivado ao jogo. E é por isso que eles perderam
quase o dinheiro todo e ficaram sem nada. Mas essa história marcou de tal maneira a minha cliente que ela ficou com esta sensação de que eu tenho que ter muito cuidado com o dinheiro que eu vou gastar. Sim. E um dia para o outro posso ficar sem ele. Sim. Então ela vibrava muito neste medo, nesta escassez, e por isso tinha muito cuidado e não saía da sua zona de conforto, não assumia riscos, não gastava se calhar em algumas situações que deveria gastar, porque até poderia ser um bom investimento. Sim. Porque essa história marcou-a de tal maneira, e foi uma história que ela ouviu há 30 anos atrás e que continuava a marcar. Okay? E por isso aqui é muito importante termos esta consciência. Se eu tenho a tendência de olhar para o dinheiro desta forma, ou eu tenho estas emoções quando eu penso em dinheiro, ou eu tenho estes padrões comportamentais quando eu penso em dinheiro, de onde é que vem isso? Ok? Como eu estava a dizer, a nossa família, as histórias que nos contam, isso tudo vai nos marcar e muitas vezes não temos consciência do impacto que isso nos causa. É por isso que é importante arranjar tempo para pararmos e refletirmos. Eu por acaso, houve uma altura que andava a circular aquela meditação do Chopra, da abundância. E eu fiz, portanto, um dos exercícios era escrever como é que era a relação do dinheiro dos nossos familiares. E eu achei curioso, porque quando eu fiz esse exercício, eu percebi que eu tinha comportamentos que eu criticava, mas que estavam no meu subconsciente. Portanto, achei que foi acho que isso que estás a dizer, acho que é muito importante a pessoa tirar uma tarde ou uma hora do seu dia ou duas e tentar ver-se de fora. Que crenças é que eu tenho? Quando eu penso em dinheiro, o que é que eu penso e porque é que eu não estou a gastar, porque é que me causa um certo sofrimento, porque às vezes acontece isso, não é? As pessoas estão a comprar uma coisa que elas querem e têm dinheiro para isso. Ainda há pouco tempo, uma pessoa que eu conheço ia de férias e estava-se a sentir mal. Mas pergunta-me, sentes falta? Não sei, mas posso vir a sentir. Eu disse, calma, não é? Tipo, mas de onde é que vem essa crença? Eu acho que é importante. E acima de tudo, reconhecermos que essa crença não representa quem eu sou. Por isso, nós podemos mudar essa crença. Em primeiro lugar, tomada de consciência. Segundo, é termos a certeza de que isto já não representa quem eu sou. Esta crença até pode me ter ajudado, pode ter sido muito útil numa fase da minha vida, mas neste momento já não me é útil, já não me está a ajudar a alcançar estes objetivos que eu gostava de alcançar na minha vida. E é por isso que, mais uma vez, eu preciso tirar tempo para refletir nas crenças que eu tenho, nas causas, porque é que surgem este tipo de crenças, e depois também definir novas crenças que eu quero começar a alimentar. Ok. E às vezes pode não ser um processo simples, às vezes nós conseguimos fazer este trabalho sozinhas. Imagina, lendo livros, lendo artigos, pedir feedback a algumas pessoas, é possível. Sim. Outras vezes nós precisamos de ajuda mesmo. Sim. Por isso aqui, mais uma vez, quando estamos a fazer esta análise, fazemos de uma forma sem estarmos a julgarmos a nós mesmas, ok? Sem julgamento, é reconhecer, eu tenho dificuldade ou não, eu consigo fazer este trabalho sozinha ou não, eu se calhar preciso de ajuda porque pode haver aqui questões muito mais profundas, mais traumáticas, que nós não temos consciência do impacto que isso possa ter em nós, e só quando procuramos ajuda é que conseguimos então libertar-nos desse peso e não conseguimos fazer esse trabalho sozinha. Por isso também é importante termos essa consciência, até que ponto é que eu consigo fazer isto sozinha e até que ponto é que eu preciso de ajuda. E que tipo de ajuda é que tu recomendarias? Um coach ou um psicólogo? Depende muito da dificuldade que estamos aqui a falar. Pode ser através do coaching, mas para algumas pessoas, se calhar, precisam mesmo da ajuda de uma psicóloga, da psicoterapia, para desbloquear aqui outros medos também. Por isso depende muito da situação de cada um. E só, não sei se é possível fazer tipo 2 segmentos, não é? Vamos supor, as pessoas que nos estão a ouvir, elas descobrem que têm esse problema, não é? Ou que realmente são as suas crenças que estão a bloqueá-las. Achas que falar com pessoas amigas, ou até, nem mesmo que não sejam amigas, pessoas inspiradoras, estar perto delas, ver como é que elas se comportam, como é que elas lidam com o dinheiro, não achas que isso pode também ser uma forma boa de sair? Sem dúvida. É importante refletirmos, sim, nas pessoas que eu escolho partilhar isso e ter este tipo de conversas. Porque na programação neurolinguística nós olhamos muito para os níveis neurológicos. E o que é que são os níveis neurológicos? São níveis que vão influenciar a minha capacidade de alcançar um resultado final. Okay? E esses níveis neurológicos é como uma pirâmide.
aquilo que está no topo vai influenciar definitivamente os níveis abaixo. Imagina, nós começamos sempre por um objetivo final, o que é que eu quero alcançar. Esse objetivo vai determinar a minha identidade, a pessoa que eu sou, ok? Quando eu sinto que eu sei, eu conheço-me e sei que eu sou esta pessoa, a minha identidade vai influenciar também os valores e as crenças que eu alimento. Por sua vez, os meus valores e as minhas crenças vão influenciar as minhas capacidades de alcançar aquele resultado final e as minhas capacidades vão influenciar os meus comportamentos, ok? Sim. E, por fim, os meus comportamentos vão determinar o meu ambiente externo. Todos esses níveis são fundamentais para eu alcançar o resultado final. E nós precisamos de perceber destes níveis todos, qual ou quais são os níveis em que eu preciso realmente trabalhar mais a fundo e alterar. Porque imagina, se os meus valores e as minhas crenças não são um reflexo daquilo que eu quero alcançar na minha vida, eu tenho que trabalhar as minhas crenças, eu tenho que rever os valores que eu estou a alimentar na minha vida. Quando eu trabalho as minhas crenças e que estão alinhadas com aquilo que eu quero alcançar, isso vai fazer com que eu tenha comportamentos que também se alinham com o meu resultado final. E o meu ambiente externo é fundamental, porque as pessoas com quem eu escolho conviver, as conversas que eu escolho alimentar, os espaços que eu escolho frequentar, foi aquilo que tu acabaste de dizer, aquilo que me inspira, será que são as pessoas que estão à minha volta, são pessoas que me inspiram a ter uma relação saudável com o dinheiro? Ou as conversas que eu costumo alimentar, as pessoas com quem eu costumo estar, são pessoas que estão sempre a falar do dinheiro de uma forma negativa? Porque isso tudo vai nos influenciar. Sim. Não é? E aqui é o negativo para mim, é o negativo para os meus valores. Ou seja, elas podem estar a falar corretamente noutro critério de valores, não é? Estou a pensar, por exemplo, uma pessoa que o dinheiro para ela não seja importante para o status. Sim. Portanto, é mais importante a independência. E se ela está num ambiente de pessoas com status, aquilo é tóxico, porque está a bloquear aquilo que para ela é natural. É isso ou há uma maneira certa de lidar com o dinheiro? Não, tem tudo a ver. O mais importante quando estamos a falar das pessoas à nossa volta é percebermos se essas pessoas são o resultado daquilo que eu quero alcançar. Ok. Se eu vou pedir a opinião de uma pessoa que em nada tem a ver com aquilo que eu quero alcançar, Sim. a opinião dessa pessoa não me vai ajudar. É como se, imagina, eu vou falar com uma pessoa sobre ter uma alimentação mais saudável, ter uma vida mais saudável, porque eu quero mudar o meu estilo de vida, mas estou a pedir opiniões de pessoas que fumam, que não fazem exercício, que só querem comer McDonald's todos os dias. Isto é só um exemplo, como é óbvio. Mas se eu estou a pedir a opinião de alguém que nada tem a ver com aquilo que eu quero alcançar na minha vida e não tem experiência nessa área, isso não me serve de nada. Só me vai influenciar de uma forma negativa. Sim. Por isso é que é importante, mais uma vez, se eu quero ter uma relação mais saudável com o dinheiro, se eu quero gerar mais riqueza na minha vida, de uma forma que seja coerente com os meus valores, então eu preciso procurar estar com as pessoas que estejam alinhadas com esse resultado final que eu também quero alcançar. E observá-las, vê-las como elas gastam, não é? Aprender com elas. Aprende-se muito. Sim. Aprende-se muito só observando também. Eu acho que tenho uma relação muito saudável com o dinheiro, é a minha opinião, e eu sempre fiz isso, desde pequena, identificar pessoas que eu via que tinham o estilo de vida que eu queria ter e observá-las muito bem, a fazer as suas escolhas, porque acho que isso é o que nos dá depois de poder quando nós fazemos a nossa escolha. Portanto, sem nós dúvida. sabemos, ok, eu estou a comprar este relógio que custa imenso dinheiro, mas porque eu acho que é uma joia, é uma coisa que me vai ser útil, é uma coisa que eu posso passar. Estou a falar tipo de um exemplo, Sim, não é? sim. Mas que faz sentido porque eu compreendo o critério de decisão naquela compra. Portanto, eu acho que isso é muito útil observar e acho que hoje em dia até se pode observar lendo livros, como estavas a dizer, porque há imensos autores. E eu sei que às vezes isto é dado assim naqueles cursos assim rápidos para ser rico, não é? Leiam as pessoas para saber o que elas também fizeram. temos de ter cuidado com aquilo que escolhemos ler e ouvir e seguir, não é? E ver se aquilo é adequado ou não e se vivemos naquela realidade ou não, porque como estavas a dizer, uma coisa é a realidade americana, outra coisa é a realidade portuguesa, não é? Portanto, acho que há todo um mercado e há todo um dinamismo para empreendedorismo e para criar novos negócios num país como os Estados Unidos, que se calhar em Portugal é um bocadinho diferente, não é? Isso era outra coisa que eu também te queria perguntar, que é de que forma
o medo do fracasso influencia as nossas crenças, não é? Porque isso, por acaso, foi uma das coisas que eu achei mais curiosas quando estive na Ásia. Talvez por ser um mercado tão grande, não havia medo nenhum do fracasso. Era uma coisa completamente aceite e nunca era fracasso porque aprendia-se qualquer coisa. Portanto, começava logo por essa crença, não é? Nunca é um fracasso porque a gente aprende sempre qualquer coisa. E era muito curioso porque eu vivia em Shenzhen e Shenzhen estava cheio de empreendedores e as pessoas falavam das suas falências, mas falavam com orgulho. E eu pensava, meu Deus, isto fosse em Portugal, ninguém falava. E eu acho isso tão importante. E é uma coisa que é muito difícil praticar em Portugal, porque o mindset não é esse, não é? Portanto, há muito julgamento, e depois dizer, depois toda a gente conhece, e depois fecham-se as portas, e de que maneira é que tu achas que a sociedade pode também nos estar a bloquear as nossas crenças? A sociedade vai sempre tentar moldar-nos a termos comportamentos que sejam bons para a sociedade só. Por isso, mais uma vez, aqui é respeitarmos um bocadinho a nossa própria identidade. Não é irmos atrás daquilo que toda a gente diz que é melhor. Temos, pelo menos, a capacidade de questionarmos porque é que eu estou a fazer isto, porque é que eu sinto desta forma, porque é que eu penso desta forma. É importante percebermos que sim, claro que eu pertenço a uma sociedade, eu pertenço a este grupo de pessoas, mas eu também sou uma pessoa individual. Okay? Por isso, eu preciso questionar se esta crença está-me a ajudar ou não a alcançar este resultado final. De onde é que vem esta crença? Como é que me está a ajudar ou não está a ajudar de todo? Não é? Eu tenho que pensar por mim. Porque eu digo sempre isto, mesmo com as minhas clientes, nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Sim. Por isso, se nós já percebemos que eu faço as coisas sempre da mesma maneira e eu tenho este resultado, quer dizer que eu preciso começar a fazer as coisas de uma maneira diferente, não é? Por isso, se calhar aquilo que eu estou habituada a ouvir pela sociedade ou pelos outros a dizerem que este é que é o caminho certo, isto é o melhor para ti, mas não me está a trazer os resultados efetivamente que eu quero, então eu preciso também desafiar isso e refletir, quais são as minhas alternativas, como é que eu posso também fazer diferente. E esta questão do medo de falhar, sem dúvida que em primeiro lugar começa em casa, na nossa educação. Sim. Por isso eu acho que aqui a educação em casa tem um papel fundamental, se os pais e a família, não só os pais, obviamente, a família, os amigos, mas aqui estou a falar mais de família, porque são as pessoas com quem nós temos maior contacto desde que nascemos. Será que permitem que nós possamos falhar desde muito pequeninos ou não? Há espaço para falhar, há espaço para aprender com aquilo que não corre bem. Sim. Isso é incentivado também nos pais, não é? Os pais também educam os filhos no sentido de, se falhaste, não correr bem, vamos olhar para isto, o que é que podemos aprender com isto? Se começamos a alimentar esse tipo de mindset, nós chamamos de mindset de crescimento, que é a nossa capacidade de olhar para as coisas que não correm bem, o que é que eu posso aprender com isso, o que é que eu tiro daqui. Porque, Catarina, a verdadeira sabedoria nasce quando eu aplico a teoria na prática. Claro. Eu posso tirar o melhor curso do mundo, com os melhores professores do mundo, mas se eu não aplico nada na prática, não adianta nada. Não é? Só na prática é que eu percebo, é que eu começo a aprender verdadeiramente. E muitas vezes na prática as coisas não vão correr tão bem como eu imaginei no meu plano. Claro. Porque o plano às vezes é muito bonito, mas depois na realidade não alcançamos isso. Por isso é que é importante, sim, avançarmos, colocarmos na prática, experimentarmos. E nesse processo eu vou começar a moldar e perceber, isto não correu bem, o que é que eu posso aprender daqui, o que é que eu preciso de fazer diferente, diferente, para alcançar um resultado melhor. E é aqui que nasce a verdadeira sabedoria. Por isso é que eu acho fantástico as culturas que não têm problemas nenhuns em falar sobre eu falhei, isto não correu tão bem. Esta troca de aprendizagem e de experiências é a melhor forma também de nós crescermos, porque só assim é que vamos evoluir. Sim. Porque se não existe um espaço seguro para eu falhar, em casa, na escola, no trabalho, numa relação, se não há espaço para eu falhar, nós não vamos evoluir. Sim. Porque eu vou sempre ter aquele medo de abraçar todo o meu potencial, porque eu tenho medo de arriscar, e quando temos medo de arriscar, nós não vamos evoluir. Sim. Eu acho que sim, acho que é uma crença, não é? Que se calhar faz sentido, e sobretudo no mundo que é tão líquido hoje em dia, não é? Abandonar. Porque nunca nada foi mais certo como agora, de que nós estamos
a minha avózinha dizia, nós estamos começados, não estamos acabados, não é? Exato. E definitivamente o mundo hoje é líquido e, portanto, aquilo que hoje resulta pode ser que não resulte daqui a uns meses ou até uns anos. E, portanto, acho que abraçar esse risco e estar atento para adaptar, acho que é realmente importante ter essa flexibilidade até de crenças, não é? Sim, flexibilidade de recomeçar. Sim. É dar-nos a oportunidade a nós mesmos para podermos recomeçar novamente. Acho que isso é fundamental. Mesmo nesta relação com o dinheiro, e há pouco estávamos a falar sobre as crenças, eu acho que muitas vezes nós também temos crenças mais limitadoras em relação ao dinheiro porque existe uma falta de literacia financeira. Sim. Daquilo que eu desconheço, eu tenho medo. Sim. Não é? Porque a verdade é que quando eu conheço algo bem, quando eu tenho experiência sobre algo, eu sinto-me muito confiante, tenho muita coragem de avançar, fazer acontecer. Sim. Quando eu não percebo sobre um tema, quando eu não conheço sobre um tema, eu tenho receio, eu não avanço. Mas achas que há falta de iliteracia? Uma vez eu ouvi isto, eu achei muito interessante. Eu acho que há falta nas escolas, sem dúvida, e que é onde precisa de começar. Eu uma vez ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, que era, antigamente o mundo era governado pela igreja e as pessoas falavam latim. Portanto, falavam uma língua para os outros não compreenderem, como no House of Dragons eles falam aquela língua para os outros não entenderem, não é? E hoje o mundo é governado pela economia e as pessoas falam em matemática. E, ou seja, há uma necessidade de manter um diálogo de uma maneira até sofisticada e difícil para as pessoas não compreenderem. Achas que isso acontece? Acontece, sem dúvida. É por isso que eu acho que é muito importante as pessoas também serem proativas, nós próprios irmos à procura desse conhecimento, porque hoje em dia, felizmente, Catarina, existe muita informação financeira que já foi descomplicada por especialistas na área. Sim. Por isso há muita informação que é disponível, as pessoas podem ir ler um livro, podem tirar cursos sobre literacia financeira que têm essa possibilidade, está ao alcance das pessoas. Não precisam de ter grandes cursos de cálculo, nem saber, mas têm que saber se calhar somar, não é? Sim, eu não preciso tirar um curso de economia para ter literacia financeira, são duas coisas diferentes. Eu não quero me tornar especialista na área, mas quero conhecer, eu quero perceber como é que o dinheiro funciona, como é que eu posso investir o meu dinheiro, porque quanto mais eu conheço e sei sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre riqueza, eu tenho maior consciência da forma como eu crio a minha relação com o dinheiro, como é que eu gasto, como é que eu ganho o meu dinheiro, onde é que eu quero investir, não é? Mas os investimentos é preciso ter algum conhecimento matemático para compreender, ou achas que não? Não acho. Não achas? Eu acho que eu sinto que pode ser muito mais simples do que nós achamos. Ok. Pode ser muito mais simples. Hoje em dia, felizmente, existem muitas ferramentas e muitas formas de podermos investir e não temos que ser experts em matemática. Obviamente o básico é necessário perceber, mas não concordo que tenhamos que ser muito especialistas em alguma coisa para conseguirmos investir. Eu também acho que não. E, aliás, o objetivo deste programa é exatamente isso. É trazer de uma maneira mais qualitativa e até mais social o conhecimento de educação financeira. Portanto, eu aqui evito falar de coisas muito complexas e com muita matemática e assim, acho que tem que se desmistificar. Mas se realmente é preciso fazer uns cálculozinhos, eu acho que tudo se aprende. Claro. E, mais uma vez, não ter as crenças que também às vezes metem nas crianças. Tu não és bom para matemática, tu és bom para letras. Acho que começa logo aí uma crença muito errada. Porque a pessoa, se calhar, naquela altura, quando tinha 7 anos, não tinha concentração para estudar matemática, não via utilidade nenhuma naquilo, e agora, com 50 ou o que for, resolve e faz, porque acho que imensas pessoas que eu conheço, ótimas gestoras, tinham tipo a 4ª classe, não era necessário saber o que é que são derivados e sei lá mais o que, não é? Acho que... E Catarina, eu acho que para começar, obviamente nós em termos de investimentos e gerar mais riqueza, há vários níveis, há várias etapas. Se eu ainda estou nesta etapa 0, se calhar estar a ambicionar já está na etapa 10, não é realista. E já estamos a entrar na parte dos objetivos. Não faz sentido eu definir objetivos que não sejam realistas. Sim. Por isso, o que é que está ao meu alcance agora? Se calhar, se eu ler, se eu investir num curso mais simples sobre literacia financeira, se eu estudar um bocadinho, se eu ouvir mais alguns podcasts, o que quer que seja sobre literacia financeira, eu já não estou na etapa 0, já estou na etapa 1, 2 ou 3. Se calhar consigo chegar até aqui. Com o conhecimento que eu sei, com os recursos que eu tenho,
O que é que eu posso começar já a investir na fase em que eu estou, ok? Depois, a partir do momento que eu vou investindo, vou aprendendo, eu vou subindo nas fases em que eu estou. Por isso eu também posso depois começar, e há pouco estavas a falar, aí sim, se calhar é preciso perceber um bocadinho melhor as coisas, mas eu também aí já tenho outro tipo de conhecimento, eu aí já vou investir em cursos, se calhar, mais especializados, algo mais complexo, mas também é saber irmos por fases. Às vezes nós ambicionamos logo uma coisa que está tão fora do nosso alcance e, mais uma vez, isto gera aquela crença de que eu não sou capaz. Isto é muito difícil para mim. A ansiedade, não é? A montanha enorme. Mas porquê? Porque nós próprios estamos a definir objetivos como não são realistas, os objetivos que não sejam realistas também vão gerar crenças limitadoras. Sim. Não é? É natural, porque vai gerar a frustração, porque eu começo a perceber que eu não consigo alcançar esses objetivos. O que é que eu vou pensar? Eu não sou capaz, isto é muito difícil, isto não é para mim. Mas, na verdade, é para mim. Não é para mim nesta fase, mas é para mim mais à frente. E o ser humano, hoje em dia, quer ver logo resultados muito rápidos, com muito pouco esforço. Sim. Também é um bocadinho, acho, o problema da sociedade em que vivemos hoje, é tudo muito rápido. É o fast food, é o fast fashion, é o que quer que seja, é tudo fast, não é? É tudo muito rápido. O money fast. Exato, por isso as pessoas querem ganhar logo 100 mil euros em 3 meses. Sim, querem se reformar aos 27, ou o que é, aos 30. E se calhar para algumas pessoas é possível, ainda bem, mas também temos que ser realistas que, ok, se calhar para algumas pessoas não é possível eu ganhar 100 mil euros em 3 meses, mas se calhar eu posso ganhar 100 mil euros daqui a 2 anos, não é? Exato. Por isso também é um bocado esta falta de paciência hoje em dia, para querermos também investir e dedicarmos algum tempo e esforço e no resiliência, processo. não é? Porque se calhar não se consegue num ano, mas consegue-se em 10, pronto, se continuar, não é? Não se desistir logo à primeira. Sem dúvida, e uma das crenças que muitas vezes que as pessoas também têm é essa: isto é muito difícil para mim, eu não vou conseguir, eu depois já vou estar muito velha para desfrutar da minha riqueza, por isso eu prefiro não fazer nada agora, porque quando eu ficar rica já não vale a pena. Por isso começa-se a gerar aqui mais crenças também em relação ao dinheiro. Outra crença também que eu acho que existe muito é que não podemos todos ganhar, não é? Acho que isso também é uma crença muito limitadora, em que as pessoas acham... recordo-me há pouco tempo, recebi uma coisa grátis, não é? E houve alguém que perguntou, mas o que é que essa pessoa que te ofereceu isso ganhou? E eu acho que sentiu-se bem, não é? Não sei. Não achas que há muito esta... às vezes esta crença de que para alguém ganhar, a outra pessoa tem que perder? Sim, eu acho que às vezes pode surgir esse pensamento, foi aquilo que nós falámos há pouco sobre as crenças mais limitadoras do dinheiro, que é as pessoas ricas ganharam a sua riqueza à custa de alguém. Ok. Não é? E às vezes as pessoas isso pensam, até foi, não é? No passado. Para algumas pessoas, sim, para como é óbvio. Pessoas, isto tem a ver com os valores. Uma pessoa pode ser pobre e também estar a fazer alguma coisa não pode ter corrido mal, à custa de alguém. Ela não sabe disso. Mas a minha questão é, obviamente isto depende depois de cada um. Agora estamos a generalizar que todos os ricos ganham a sua riqueza à custa de alguém. Mas eu nem estava tanto a pensar nisso, eu estava a pensar mais no sentido de cooperação, não é? Das pessoas às vezes verem que há uma oportunidade e que duas pessoas podem ganhar com aquilo, mas haver assim, eu às vezes noto isso em algumas pessoas, não confiarem que os dois vão ganhar, haver um medo de expor a ideia ou de expor a oportunidade, porque têm medo que o outro roube, não é? Portanto, às vezes há essa crença. Sim, existe a crença de que achamos que não há oportunidades para toda a gente, okay. Não é? E que as oportunidades é só para algumas pessoas. Mas, na verdade, há dinheiro suficiente para toda a gente. Eu aqui estou a falar de dinheiro porque é o tema que estamos a falar aqui. Sim. Mas há dinheiro para toda a gente. Aqui tudo depende da forma como eu escolho aplicar a minha estratégia para alcançar esse dinheiro. Há pessoas que realmente se esforçam, trabalham, procuram saber mais, estudam, dedicam-se ao processo, têm uma estratégia clara daquilo que querem fazer e conseguem alcançar essa riqueza. Mas depois há pessoas que não se esforçam minimamente ou têm uma estratégia que nada tem a ver com aquilo que querem alcançar e não vão conseguir obter os mesmos resultados. Mas não é porque aquela pessoa ganhou e por isso eu perdi, mas tem muito mais a ver com a forma como eu escolho
fazer para alcançar aquele resultado final. Por isso é que há pessoas que, quando são mais resilientes, mais persistentes, mais focadas em alcançar os seus resultados e não vão desistir logo porque surge um primeiro desafio. Isso faz toda a diferença, porque os desafios vão surgir, não é? Como tudo na vida, vão surgir. Aqui tem a ver com o mindset da pessoa. Se a pessoa tem um mindset de expansão, um mindset de crescimento, em que mesmo que surjam desafios, eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, o que quer que seja para ultrapassar isso, mas não vou desistir, vou continuar. Depois há pessoas que alimentam um mindset fixo, que é, o primeiro desafio que surge, eu vou desistir. Sim. Porque isto, se está a dar muito trabalho, é porque não é para mim. Pois. E, na verdade, poderia ter sido para essa pessoa também. Por isso, eu acredito que há oportunidades para todos. Depende muito da forma que eu escolho olhar para essa oportunidade e também a dedicação que eu estou disposta a colocar para chegar a um resultado final. Eu aqui estava a pensar um pouco mais na questão do coletivo, não é? Das pessoas às vezes conseguirem fazer coisas em conjunto e não partilham e não tentam porque têm esse receio que a ideia seja roubada ou que... Isso claro que pode surgir, depende muito do ambiente em que nós crescemos, porque se calhar se vemos isso acontecer à nossa volta, na nossa infância, na nossa adolescência, ou tivemos alguma experiência menos positiva, aí tem muito a ver também com o mindset, porque a forma como eu percepciono cada experiência na minha vida vai influenciar depois as escolhas que eu faço mais à frente. Sim. Por isso, se eu tive uma experiência menos positiva e a forma como eu percepcionei essa experiência é, como não correu bem eu fazer isto com esta pessoa, eu nunca mais posso voltar a fazer alguma coisa com alguém porque vai correr mal. Porque toda a gente é gananciosa e as pessoas só querem olhar para o seu espaço, para os seus objetivos e não vão querer partilhar nada. Às vezes temos uma experiência negativa e isso é suficientemente impactante para que a minha percepção daqui para a frente, sempre que eu penso em trabalhar com alguém, eu vou logo rejeitar. Por isso é que é muito importante nós questionarmos, mais uma vez, a forma como eu percepciono as experiências da minha vida. Exato. Porque é isso que também vai determinar a minha capacidade mais à frente de abraçar oportunidades na minha vida. Isso agora estás-me a recordar também um tema, não sei, já está quase, temos poucos minutos, temos 10 minutos ainda, mas que eu queria trazer, que é, às vezes a vida é dura, não é? As pessoas passam por situações tipo uma viuvez repentina, um acidente, perder tudo num incêndio, não é? Claro. E portanto as pessoas ficam com esses traumas e com toda a razão. E isso vai definitivamente alterar a maneira como elas se relacionam com o dinheiro. É inevitável, não é? Elas são humanas. Que conselho tu darias a uma pessoa que passou por uma situação dessas e se ela percebe? Porque muitas vezes as pessoas nem percebem. Eu acho que isto que nós estamos aqui a sugerir, não é? Fazer já uma reflexão, já elas podem-se aperceber, mas de repente elas apercebem-se que a situação veio daquela viuvez repentina ou de terem perdido a casa. O que é que tu sugerias a uma pessoa que esteja numa situação dessas fazer? Procurar ajuda, como disseste há pouco? Sem dúvida, eu acho que em primeiro lugar é perceber se não estamos com capacidade de conseguir lidar com esta situação sozinhas ou sozinhos, é muito importante nós sabermos pedir ajuda. Sim. Porque há situações efetivamente que são demasiado impactantes na nossa vida e que não temos capacidade de conseguir gerir tudo ao mesmo tempo sozinhos. Sim. Por isso aqui eu diria que o primeiro grande passo é, mais uma vez, tomar consciência daquilo que se está a passar na minha vida, com os recursos e as minhas capacidades hoje, o que é que eu consigo alcançar e o que eu não consigo alcançar, e a partir do momento que eu consigo identificar que eu não estou a conseguir alcançar isto que eu quero na minha vida, o que é que eu posso fazer para mudar isso? E nestas situações eu diria que uma das opções será sem dúvida pedir ajuda. Sim. Não é? E aí é uma questão também de priorização. Acho que em primeiro lugar é cuidarmos do nosso bem-estar emocional e psicológico, e depois sim começarmos a definir metas e objetivos. Sim. Porque a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde emocional acho que está acima de tudo. Sim. Porque quando estamos no nosso equilíbrio, nós também conseguimos pensar com muito mais clareza e consciência daquilo que queremos, não estamos a agir por impulso, conseguimos ser persistentes, resilientes, e temos aquela garra, aquela força, aquela vontade de continuar mesmo que os desafios surgem, porque eles vão surgir. Por isso é que eu diria, em primeiro lugar, é olharmos para as nossas capacidades, como é que eu me sinto, como é que eu estou emocionalmente, psicologicamente, fisicamente,
e pedir ajuda se não tivermos capacidade de fazer. Mas eu estava aqui a pensar, eu estou a pensar em situações muito concretas, não é? De pessoas que viveram esses traumas, elas continuam a fazer tudo e a vida delas está normal, graças a Deus, ou parece. Mas depois a relação que elas têm com o dinheiro, que às vezes é de grande ansiedade, que às vezes até têm bastante dinheiro, mas acham que nunca chega. Tomada de consciência, então. É a tomada de consciência. A tomada de consciência, porque quando eu percebo que eu estou a ter dificuldade de alcançar um resultado que eu quero na minha vida, eu tenho que estar disposta para parar e questionar o que é que me está a impedir de chegar a esse resultado. O que é que está a acontecer? O que é que acontece, Catarina? Muitas vezes as pessoas estão a viver em modo automático. Sim. Eu nem tenho consciência do que é que eu fiz de manhã, à tarde, à noite, o que é que aconteceu durante 24 horas. As pessoas estão tão em piloto automático que não têm consciência do que é que fazem, do que é que pensam, das suas ações, não têm essa consciência. Sim. Por isso, quando estamos numa situação em que eu estou a tentar, mas não estou a conseguir, estou sempre a ter estes bloqueios, é importante darmos um passo atrás. Sim. Foi aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Arranjarmos tempo e espaço para refletir sem julgamentos, mas aceitar, esta é a minha situação. Ok. Aceitar que eu estou assim, eu estou nesta dificuldade, eu não estou a conseguir alcançar aquilo que eu quero. Não é entrar em autossabotagem, é aceitar que eu neste momento estou a passar uma fase difícil e não estou a conseguir alcançar isto que eu quero na minha vida. E depois é perceber, ok, o que é que está a acontecer? Quais são as minhas atitudes? Quais são os meus comportamentos diários? Que crenças é que eu ando a alimentar? As pessoas com quem eu frequento, os espaços que eu frequento, tudo aquilo que também falámos há bocadinho, fazemos uma reflexão, será que é isto que me está a influenciar? Será que foi de uma experiência traumática que eu tive há uns anos atrás, que ainda hoje me influencia? Porque às vezes, Catarina, nós achamos que há feridas que já estão saradas, não é? E na verdade não estão. No nosso inconsciente, essas experiências traumáticas continuam a influenciar a forma como vivemos a nossa vida. Sim. E muitas vezes não temos noção. E são esses momentos, precisamente, quando sentimos que estamos bloqueadas e que não estamos a conseguir alcançar aquilo que queremos, é que percebemos que afinal, se calhar, há coisas que ainda não estão bem resolvidas e eu preciso de ajuda. Sim. Eu acho que sim, acho que é importante. Eu acho que foi uma boa síntese até do que falámos no programa. Já estamos quase no nosso tempo, temos 2 minutos. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada. O nosso próximo programa, eu já recebi várias perguntas e por isso eu vou dedicar um programa a responder. Portanto, daqui a 2 semanas eu vou trazer as perguntas e com as respostas. Na próxima semana vou tentar procurar alguns especialistas e depois trago as respostas que forem curtas e as que não forem curtas eu responderei aqui com mais tempo. Ainda temos 2 minutos e eu hoje queria mostrar um livro que é A Tirania da Escassez, que eu li por causa deste programa. Achei muito interessante. A Tirania da Escassez, e tem um pouco a ver com aquilo que nós falámos, mas já não é bem só a crença, é como é que nós nos devemos comportar. Então, este livro foi baseado num estudo científico de 2 cientistas americanos que provaram que a nossa mente é como se fosse um canal, e que se nós nos focarmos na escassez, todos os pensamentos vão na direção da escassez, e isso faz com que as pessoas percam, inclusive, inteligência para resolver problemas diários e do dia-a-dia. Então, a grande recomendação, já que só tenho 1 minuto, é saiam do problema. Portanto, como é que eu saio da escassez? Como é que eu saio daqui? E comecem a agir dessa forma, que é um bocadinho o que tu falaste, a tomar consciência das crenças e tentar, ok, isto não me está a levar a lado nenhum, vamos fazer outra coisa e vamos pensar como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Portanto, acho que está muito alinhado com o que tu disseste. E quem quiser, acho que recomendo mesmo, acho que é uma ótima leitura. E pronto, mais uma vez obrigada, Diana. Muito obrigada. E pronto, obrigado a todos, espero que tenham gostado. E não se esqueçam que quanto mais pouparem, mais vão ter. Tchau. Já foi. Ai, meu Deus. Vai.
O seu programa de educação financeira. Autoria de Catarina Cordas. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida.